Olá, sejam bem-vindas a mais uma aula, a mais uma live. Gente, deixa eu começar essa live dando um aviso. Aqui na região em que eu estou, eles estão fazendo manutenção na rede de internet. Então, pode ser que a minha internet não esteja mil maravilhas. De qualquer forma, vamos entrar e conversar. Vocês estão me ouvindo bem? Tudo bem? Sejam bem-vindas. Estão me ouvindo bem? Anotem aí para mim nos comentários se vocês estão me ouvindo. Tá chegando para vocês vídeo e áudio, tá tudo certo? Sejam bem-vindas. Tudo bem? Então, estão me ouvindo bem, gente? Anotem aí se está dando para me ouvir. Pega o aviãozinho que tá aqui à tua direita e envia, dispara ele, do jeito que vocês fazem enviando o vídeo do cabelo maluco para mim. Vocês são ótimas em me mandar vídeo dos outros sobre cabelo maluco. Então agora faz o mesmo trabalho, pega esse vídeo aqui, esse aviãozinho, vem aqui, ó, vem aqui, ó, vem aqui, ó, vem aqui, ó. E envia para 10, para 15, para 50. Hoje nós vamos falar, gente, acerca da importância da integração entre a gramática, a leitura e a redação. Nós vamos conversar sobre algo que eu me lembro já de ter falado aqui há algum tempo, já talvez 1 ano, 2 anos atrás. E é sempre bom a gente recapitular, porque, primeiro, existem muitas pessoas que não estavam aqui na época em que eu falava disso, né? E porque existe muita gente que comprou a minha Black Friday. E aí, quando comprou a Black Friday, lá dentro da plataforma, recebeu um curso de gramática, de morfologia, de Antônio, recebeu o meu curso de redação e recebeu todos os meus cursos de literatura e os cursos de literatura de Antônio. Então, é uma plataforma que tem mais de 500 aulas, né, de leitura, gramática, interpretação textual, material didático, é muita coisa. E começaram a surgir algumas demandas, algumas perguntas muito específicas acerca de gramática, de leitura e de redação. Então, eu decidi fazer essa aula para explicar para vocês como é que funciona essa engrenagem, né? Como é que a gente... Porque hoje na escola moderna, a gente separa a gramática nem tem, na verdade. Vamos falar a verdade aqui? Então, vamos lá. Nem tem essa gramática, leitura e essa redação na maioria das escolas, né? Construtivistas, na maioria das escolas Montessori, não tem. Então, nas escolas que ainda tem, que são geralmente as escolas clássicas, né? Geralmente é um trabalho que é dividido. Então, a gente tem a professora de gramática é uma, a professora de redação é outra, o professor de literatura é outro e vice-versa. Então, fica um trabalho que, se você não integrar, fica um trabalho tripartido. E aí, para a compreensão, isso precisa ser integrado. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, tá? Se a internet colaborar, né? Eu tô com a internet oscilando aqui. Então, sinalizem para mim se vocês estiverem ouvindo, se a imagem está chegando, se der qualquer problema, tá bom? Então, é o seguinte, quando a gente fala de integração, de leitura, gramática e redação, a gente precisa entender que tudo começa com a leitura. Como assim? O primeiro contato que a criança tem é com a leitura. Mas como assim? Bom, com 1 ano, com 2 anos, você está fazendo LVA para a criança. Então, qual é o primeiro contato desse tripé? Qual é o primeiro contato, né, que a criança tem? É com a leitura. Ela vai ouvir historinhas, ela vai ouvir cantigas, ela vai ouvir poeminhas. Então, a leitura é a porta que, de fato, permite essa entrada da criança no universo linguístico, não é? Então, e aí eu tô falando aqui do ideal, tá? Não tô falando que todo mundo faz assim, mas o ideal é que você comece com leitura, para que a criança consiga receber a base. Então, a base é a leitura, e não é leitura que a criança lê,
É leitura que alguém lê para a criança. Deu para entender? Então, o primeiro contato humano, vamos dizer assim, o primeiro contato humano acontece com a leitura. E essa leitura é auditiva. Então, a LVA é a nossa porta para a entrada no universo linguístico. E é necessário que haja um processo até que a gente tenha o contato com a gramática formal e com a escrita formal. Lembrando que o trabalho de redação é sempre o trabalho secundário à leitura. Leitura e redação, gente, são gêmeas siamesas. Ok? Então, não tem como dissociar a leitura de redação. E dentro do meu método Redação Criativa para Crianças e Jovens, eu estabeleci estágios da redação. Tá? Você não vai ouvir falar disso em outros lugares. Isso realmente é um método que eu criei. Estudando os estágios da infância, estudando os estágios da leitura, estudando os estágios pelos quais o ser humano passa naturalmente, eu cheguei a uma conclusão que para mim me pareceu meio óbvia após quase 20 anos de redação, de trabalho de redação. Também existem estágios na redação. Ou seja, a gente não escreve do dia para a noite. Essa escrita é um processo também. E esse processo envolve estágios que começam oral-auditivo. Então, o circuito boca-ouvido, o oral-auditivo, ele não serve só para LVA, ele serve também para a redação. O que acontece? Na maior parte absoluta das famílias e das escolas, isso não é sabido. Eles não se atentam para isso. Até porque eu acho que eu fui a primeira pessoa que, de fato, trouxe isso metodologicamente falando e aplicou isso com algum grupo de alunos para ter uma amostra. Isso não está tabulado por uma universidade, mas é um método que, ao longo das décadas, tem mostrado para mim que, de fato, isso é verdade. Porque na prática é observável. Não foi tabulado, mas é observável. Então, os estágios da escrita não começam com a escrita. Isso já é sabido, quem estuda método fônico sabe disso. Os estágios da escrita começam com a leitura. Mais precisamente, os estágios da escrita começam com o ouvido, com a audição. E isso hoje se sabe, começa quando a audição é formada no ventre materno. Então, a gente, nos últimos 15, 20 anos, a gente teve um salto muito grande de conhecimento acerca dos processos de escrita, de leitura. É bizarro de ver. De quando eu, por exemplo, me formei, né, no início dos anos 2000, para hoje. O que a gente tem hoje de pesquisa científica robusta, boa, né? O que a gente tem hoje de trabalho acadêmico mostrando que o processo linguístico não começa na alfabetização aos 7 anos de idade ou 6 anos de idade. O processo linguístico começa com a formação do ouvido. Então, o primeiro contato que a gente tem com algo mais sistemático é com o ouvido. O ouvido é o nosso primeiro instrumento. Em segundo lugar, o olho. Porque quando você faz LVA, você ativa o circuito do ouvido e ativa o circuito do olho, porque você está mostrando figura para a criança, as imagens, as ilustrações, né? Você está mostrando. Então, o circuito ouvido, olho e boca são um circuito poderoso que, de forma posterior, vão refletir no circuito motor, tá? Então, não tem como dissociar o ouvido, o olho e a boca da escrita. Não tem, isso já está provado cientificamente. Não tem como. Por quê? Porque eu preciso desses circuitos para que eu possa ter combustível para colocar algo no papel. Fiz uma introdução esperando o pessoal entrar. Deu para entender o que foi falado? Entender isso faz toda a diferença. Porque se você entende isso, você vai perceber que o problema de redação de uma criança de 7 começou com 2, com 1, com 3, não começou com 7. E normalmente o problema de redação também vai se manifestar na gramática.
Porque são problemas de leitura. Porque o primeiro contato desse trio, o primeiro contato nosso é com a leitura, não é com a gramática, não é com a redação. Primeiro a gente ouve alguém ler algo pra gente. Depois a gente reconta o que a gente ouviu. Então, o primeiro contato é com a leitura, o segundo contato é com a redação, no estágio que eu chamo de redação oral, que é quando eu faço uma recontação. Isso os construtivistas e os outros teóricos chamam de recontar histórias. Mas no fundo, existem estágios de recontagem. Existe contação e recontação. Quando é que eu chamo de contação? Quando eu estou criando, quando eu sou o autor. Quando é que eu chamo de recontação? Quando eu estou apenas repetindo uma história que já me foi contada. Eu não sou o autor. Então, uma criança não começa a se tornar autora de textos com 7 anos, com 8 anos, quando ela escreve. Ela começa a se tornar autora de textos com 2 anos, com 3 anos. Hoje eu já tenho uma filha em casa que está criando histórias. Ela não escreve ainda, mas já é autora de textos narrativos. Então, essa consciência eu trago para você dentro do meu método. Então, você que teve contato, seu filho, né, tá tendo contato com o método Redação Criativa, você está dando para o seu filho uma oportunidade de ouro, não porque sou eu, tá? Mas porque, de fato, esse método é lindo, ele é incrível, ele é, de fato, algo poderoso para transformar a escrita desde a infância, tá? E aí, gente, como que deve se dar essa integração? Eu tô indo devagar, esperando o pessoal entrar, minha internet está muito lenta, vocês estão ouvindo o que eu tô falando? Cadê minhas alunas MBC? Tem alguém aqui de redação? Alguém da Black Friday? Cadê minhas alunas da Black Friday? Agora eu vou chamar de plataforma Black Friday. Cadê minhas alunas Black Friday? Agora elas têm tudo na plataforma. Elas têm a gramática do Morfologia Fácil, elas têm a redação criativa, elas têm todas as MBCs, inclusive a MBC Poesia, que é de Antônio. Cadê minhas alunas Black? Alunas Black Friday. Agora eu não vou mais chamar vocês de turma 5, turma 6 só. Alunas Black Friday. Cadê minhas alunas da Black Friday? Então, IBC, redação, muita gente de redação, né? Então, deu para você entender, esse circuito, ele começa numa idade muito tenra, né? Quando a criança é muito pequena. E a integração desse circuito, ela precisa ser bem feita durante toda essa primeira década. Ela precisa ser feita, né? Porque se você isola a gramática, se você isola a redação, se uma não conversa com a outra, na cabeça da criança não haverá uma conexão real. Então, vou te dar um exemplo. Por que dentro do meu método de redação, redação criativa, eu coloco a criança primeiro para ler o clássico? Porque existem estágios até ela criar uma história autoral. Porque a verdade é que todo grande autor, ele não cria do zero. Ele não cria do zero. A gente não cria, gente, do zero. A gente cria do que pré-existe na nossa memória. A criação pressupõe recrutamento da memória. Por isso que é tão importante memorização. Se você não tem uma boa memorização, você também não é uma pessoa criativa. Pode investigar. Porque, via de regra, o circuito que você ativa para você criar é um circuito que já está lá, ele recruta a memória. Você cria a partir de referências. E o que são essas referências? São pitadas de memória. Então, você tem que ter memorização. Não é à toa, gente, que os psicólogos construtivistas tiraram a memorização com Piaget e Vygotsky, eles tiraram a memorização de dentro das salas de aula, propondo o construtivismo e propondo guerra à memorização. Eles demoraram 50 anos de propaganda massificada para convencer as escolas, as famílias, de que memorização estava obsoleta. Por quê? Porque, veja, ninguém cria sem memorização. Ninguém cria nada sem memorização. Essa crise que a gente vive de criatividade,
é, sobretudo, uma crise de memória. Se você olhar na linha do tempo para a moda, para a própria indústria, né, em geral, se você olhar para a literatura, se você olhar para a filmografia, se você olhar para a música, você vai ver que nos anos 20, 30 do século 20, houve um começo de empobrecimento na criação, na originalidade das coisas. Isso está diretamente ligado ao movimento socioconstrutivista das escolas. Na linha do tempo, houve uma coincidência entre a retirada da memorização das salas de aula e a entrada do construtivismo aí, depois dos anos 30, 40. E aí, o auge disso foi na década de 60, principalmente no Brasil, quando as escolas mudaram os parâmetros curriculares e adotaram oficialmente parâmetros curriculares construtivistas que faziam guerra à memorização. Então, a gente tem aí pelo menos 70 a 80 anos de memorização em baixa nas escolas. E isso também reflete-se na baixa criatividade, na baixa capacidade de raciocínio lógico e de uso da gramática. A gente teve um ataque a um mecanismo que é fundamental para a inteligência, que é a memória. E é o método construtivista que tirou isso de dentro das salas de aula. Então, isso não foi uma coisa que foi coincidentemente acontecendo. Isso tudo foi programado para acontecer. Isso não é teoria da conspiração, tá? Já tem muito documento hoje que mostra esse fenômeno. Então, você não tem uma instrumentalização da redação porque a memória foi sendo tirada da sala de aula, de dentro das práticas pedagógicas. E também porque você não teve uma conexão entre o que se lia e o que se escrevia. Isso foi sumindo de dentro das salas de aula, dos anos 80 para cá. Então, como que eu vou produzir textos criativos e como que eu vou me tornar autor? Não é à toa que a gente não tem mais Machados de Assis. É de fato instrumentalizado que a gente não tenha Machados de Assis. Porque o homem livre é um homem que memoriza, é um homem que lê pluralmente, ou seja, ele lê de um tudo, como diz o caboclo. E não se está lendo de tudo. As crianças na escola atualmente não estão lendo Diário de um Banana e Homero. Elas não estão lendo Judy Moody e Shakespeare, não. Elas não estão lendo de tudo, não há uma pluralidade de leitura. Há uma quebra de paradigma na leitura. De repente, aquilo que funcionou, aquilo que permeou o imaginário popular durante 600 anos, em 20, 30 anos foi retirado das escolas, que é o lugar onde a gente majoritariamente tinha contato com isso. Claro que dentro das casas, um pai e uma mãe podem comprar livros e te dar qualquer livro. Mas você passa 6 horas das suas 24 horas no seu dia dentro de uma escola. Então não dá para negar que a escola é esse ambiente de muito grande influência literária na vida de um ser humano. Então, no momento que a escola, durante 6 horas, durante 200 dias letivos, ela te tira dos clássicos, ela te tira uma oportunidade de ouro de você ter pluralidade de leituras. Que os grandes autores do século XIX tiveram. Que os grandes autores do início do século XX tiveram. Mas que na segunda metade já não havia. E isso se reflete diretamente na escrita. O que nós estamos lendo justifica o que nós estamos escrevendo. Vocês já repararam que, basicamente, a pilha de livros da frente da livraria é do mesmo tipo? Tem o mesmo tipo de escrita? Tem o mesmo texto, a mesma sintaxe, a mesma pobreza vocabular? Por quê? O que a gente está lendo reflete e reflete-se no que estamos escrevendo. Um autor que está escrevendo hoje
para se tornar best-seller, ou seja, ele fechou um contrato com uma editora grande, que é financiada pelo George Soros, lá nos Estados Unidos ou lá na Europa. Ele fecha esse contrato, ele ganha, sei lá, 10 milhões de dólares ou de euro num contrato, ele tem uma encomenda. O livro dele não nasce do espanto, não nasce de uma noite de porre. O livro dele não nasce de um pé na bunda. O livro dele não nasce da pobreza extrema, da falta de recursos. O livro dele nasce de um roteiro encomendado por uma fundação norte-americana que deseja agora substituir os livros por XYZ literatura. Então, a literatura de 50 para cá não é mais uma literatura orgânica, é uma literatura encomendada. É uma literatura industrializada. Se você for pesquisar, gente, pega os 10 nomes. Eu quero que você faça esse exercício, porque é importante vocês quebrarem a forma de pensar que vocês têm e que acham que é verdade. Às vezes a gente te dá uma informação e você diz que louca. Você não dá o benefício da dúvida da pesquisa, que é uma coisa que todo adulto racional deve fazer. É dar o benefício da dúvida indo pesquisar o que foi falado. Então eu vou deixar um exercício para você entender isso que eu estou falando com um pouco mais de profundidade, porque eu não tenho tempo para aprofundar. Quero que você pegue os 10 best-sellers do New York Times. E que você faça uma pesquisa bem feita para descobrir como nasceu esse livro. Primeira coisa, qual é a editora? O caminho é esse. Você descobre qual é a editora que publicou esse livro. Depois você descobre quem é o dono dessa editora. Descobriu essas duas informações? Guarda. Aí você vai em busca de descobrir quem é o autor. O que ele faz da vida? Qual é a profissão dele? Como ele chegou a ser autor? O que ele fazia antes? Como foi o encontro desse autor com essa editora? E você vai desenrolando o fio da meada até você descobrir que esse autor era financiado desde a universidade, ele tinha uma bolsa de estudos de uma fundação para ele pesquisar gênero, para ele pesquisar raça, para ele pesquisar qualquer coisa ligada a isso. E aí, de repente, aparece com um livro. E esse livro vende 100 milhões de cópias. Ele ontem morava numa república. Hoje, ele tem 10 milhões na conta da venda de um livro que todo mundo está dizendo que é brilhante. Que todo mundo está dizendo que é o livro do momento, o livro do século. Se você observar, esse é o modus operandi da literatura atual. Às vezes, no meio do caminho, ele ganha um prêmio literário, que ninguém sabe quais são os critérios e nem quem é que julga que dá esse prêmio. E de onde sai esse dinheiro para esse prêmio? Bom, então, o que eu estou querendo te dizer? Eu não sei se eu estou me fazendo entender. Eu estou querendo te dizer que existe hoje no mundo uma falência da literatura, uma falência da escrita, uma falência da gramática. E que isso foi programado, isso não foi uma coisa orgânica, isso não aconteceu com a sociedade fazendo isso. Isso aconteceu de forma induzida. Foi sincronizado o movimento de tirar essas coisas da escola, porque pela escola todo mundo passa, e o movimento de financiar um business literário, midiático, para alimentar. Então, um alimenta o outro. E a sociedade que não estuda esse movimento, ela está perdida. Ela acha que o mundo simplesmente mudou. A mãe que bota o filho numa escola moderna e vê que lá não tem gramática sistematizada, essa mãe teve gramática sistematizada. Ela estudou na escola na década de 70, 80. Mas ela está vendo o filho não ter essa gramática e ela acredita que é porque o mundo mudou. Ela acredita que é porque a gramática parou de ser importante na época do filho dela. Era importante até na geração dela, mãe.
mas na geração do filho dela não é mais. E foi assim, de repente, organicamente. As mães acreditam. Então, elas não estudam gramática por fora. Elas simplesmente se confortam, se consolam com a certeza de que se a escola está dizendo que não é mais importante, então não é mais importante. Eu não vou mais estudar isso com meu filho. Eu não vou comprar mais esses livros. Eu não vou... Não, porque se a escola está dizendo é porque é verdade. Esse movimento de sair da aba da Globo, da Folha de São Paulo, de deixar de acreditar na grande mídia, precisa acontecer com a escola. Assim como hoje a gente sabe que nem tudo que está na Globo é verdade, nem tudo que está na Folha de São Paulo é verdade, nem tudo que está na escola é verdade. É preciso que haja, por parte das famílias, esse mesmo movimento de não confiar mais cegamente. Deu para entender? Então, qual é o momento certo de introduzir a gramática? Já na alfabetização. Já na alfabetização. Porque a alfabetização é feita com vocabulário. Vocabulário é palavra. Então, você já vai mostrar para a criança como que se estrutura uma palavra, que é o signo mínimo de uma língua, a sílaba, a palavra, né? A letra, o som. E aí, gente, você tem um sistema para você compreender, para o seu filho compreender durante 10 anos da vida dele. Tem um sistema de códigos da língua que ele mesmo usa e fala desde que nasceu. E esse sistema precisa ser ensinado, ele não vai ser aprendido, como dizem os construtivistas, com o tempo. Seu filho não vai saber conjugar verbos corretamente com o tempo. Ele vai saber conjugar verbos corretamente se você ensinar a ele que existem conjugações, que existem variações, que existem irregularidades. E que isso não se aprende só na oralidade, é preciso ler isso. Então, se você não faz esse trabalho, o seu filho vai ser gramaticalmente analfabeto. Ele não vai saber fazer bem o plural das palavras, ele não vai saber bem colocar a conjugação nas pessoas certas, ele não vai saber bem nada do que envolve esse sistema de códigos. E ele não vai saber bem isso na língua mãe e em qualquer outra língua que ele estude. É por isso que em escolas bilíngues, que se dizem, né, bilíngues, você vê que o menino não fala bem português, ele também, o inglês dele não é grande coisa. Então, a gramática, ela entra depois que a redação já existe, depois que a leitura, depois que a LVA já existe. Isso não começa com 8 anos, isso não começa com 7 anos, isso começa com 2 anos. Formalmente, numa escola, 2, 2,5, 3 anos. A educação infantil já é um lugar no qual isso tem vez. Hoje eu respondi a uma pergunta que estava na minha caixinha. Podemos dizer que o brincar é a base da educação infantil? A pergunta de $1 milhão, né? Brincar é a base da estruturação do pensamento na infância. A psicologia sabe disso, tanto é que o terapeuta infantil ele brinca. A fonoaudiologia sabe disso, tanto é que o fonoaudiólogo brinca. A pedagogia sabe disso, tanto é que o professor brinca. Brincar é estruturar o cérebro. Mas qual é a base do processo educativo? A base é levar a criança a conhecer a verdade. O que é ensinar? Ensinar é conhecer a verdade, é levar alguém a conhecer a verdade. A Bíblia diz, e conhecereis a verdade vos libertará. Isso é a síntese do pensamento pedagógico de Cristo. A síntese do pensamento pedagógico de Deus. Conhecer a verdade. A verdade é Cristo, aponta para Cristo, é Cristo. Então, não existe educação que não seja guiar um ser humano ao conhecimento da verdade. Isso é educar. Como eu faço isso? Aí eu preciso saber em que idade esse ser humano está. Porque dependendo da idade em que ele está, a gente faz isso brincando. Em alguns momentos. A gente faz isso cantando.
A gente faz isso pintando, desenhando, a gente faz isso. Ou seja, não existe brincar sem propósito. Não existe brincar sem levar essa criança até a verdade, brincando, se for preciso. Então a base não é brincar. Brincar é uma ferramenta. É como o cérebro dela vai conseguir conhecer a verdade, que é a base da educação. Infantil, fundamental, média, superior. Deu para entender? Então, a gramática vai entrar no meio desse processo que já está em curso. Quando o teu filho começa a aprender o que é um artigo, um substantivo, ele já tem 10 mil, 15 mil palavras no vocabulário dele. Então, por que se eu já tenho esses 15 mil vocabulários, por que eu preciso aprender o que é um substantivo? Porque eu preciso nomear e saber que estou nomeando, e quando eu precisar, eu preciso encontrar as palavras que nomeiam. Para eu encontrar as palavras que nomeiam, eu preciso saber quais são as palavras que nomeiam. Categorizar. O processo de categorização, que na filosofia é um processo pelo qual o ser humano precisa passar, ou seja, ele precisa aprender a categorizar, ele precisa aprender a colocar as coisas em lugares aos quais elas pertencem. Esse processo chama-se de amadurecimento intelectual. Quanto mais eu consigo categorizar algo, mais eu consigo pensar. É por isso que a criança ela categoriza pouco, o adulto categoriza muito, porque o adulto pensa melhor do que a criança. O cérebro infantil, ele vai se volumizando, ele vai se ramificando, ele vai sendo irrigado de sangue, ele vai fazendo sinapses até ele alcançar um ponto de maturação. O ser humano, ele é criado perfeito, mas ele é criado e passa por estágios de crescimento. E esses estágios têm limitações. Então, a criança tem limitações em cada momento da vida dela. E volta a ter limitações quando ela está no fim da sua vida. Ou seja, a nossa vida é uma gangorrinha assim, ó. A fase adulta, teoricamente, é a fase que menos deve ter limitações. É a fase de plenitude do ser humano. Não é à toa que é o adulto que sustenta a pirâmide etária, a pirâmide social. Porque a fase adulta é a plenitude humana. O adulto é o homem perfeito. Então, quando eu entendo isso, eu percebo que a educação ela é um processo contínuo que tem limitações. E qual é o meu propósito como professor? É sustentar a busca da verdade, utilizando as ferramentas certas, para eu conseguir ultrapassar as limitações naturais, normais, das fases pelas quais o ser humano passa. Então a gramática não vai ser inserida com 2 anos. Ninguém vai ensinar o que é um verbo transitivo direto para uma criança de 2 anos. Assim como não é ideal ensinar uma criança de 2 anos a ler ainda. Eu posso fazer isso? Poder eu posso. Mas isso é o ideal? Isso é aquilo de que ela precisa com 2 anos? Alguma criança precisa, tem necessidade orgânica de ler com 2 anos? Não. Não é uma necessidade orgânica. Por 2 motivos. Porque o mundo da criança com 2 anos é a mãe e o pai. É a família. Mais precisamente, a mãe. Ela não vai para lugar nenhum sozinha. Ela não vai transitar na sociedade sozinha. Por que ela precisa ler? Ler tem uma função. É uma pergunta que uma vez uma criança me fez. Por que eu tenho que aprender a ler? Porque você precisa andar só no mundo. Porque você precisa caminhar para um lugar de amadurecimento no qual papai e mamãe não estarão mais todos os dias, 24 horas com você. E sem ler no mundo que lê, você não se integra, você não circula. Tem idade para aprender a ler, porque a partir do momento em que eu começo a me desgarrar do meu pai e da minha mãe, eu vou me agarrando mais aos ambientes sociais. Esses ambientes sociais exigem leitura, porque esse é o código de circulação social. Tudo que se fala, tudo que se escreve é leitura. Isso tem idade, não é com 2 anos.
Então, com 2 anos, essa criança precisa de sono para o cérebro dela se desenvolver adequadamente. Ela precisa comer na hora certa. Ela precisa aprender a fazer cocô segurando a hora de fazer cocô. Existem necessidades fisiológicas mais importantes do que ler. Então, aos 2 anos, eu não tenho ainda gramática formal, mas eu tenho LVA. E por que eu não tenho gramática, mas eu preciso da LVA? Porque é o processo de LVA que dá à criança vocabulário para que ela possa se expressar. Expressar seus sentimentos, expressar suas vontades, expressar suas incertezas, expressar suas insatisfações, para ela deixar de ser um bichinho que grunhe. É só com a palavra que o ser humano se estabelece como ser humano. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus, a palavra estava com Deus. A palavra é um rito de passagem. A palavra é uma necessidade fisiológica humana. O ser humano precisa falar. O ser humano precisa falar. Todo ser humano nasce e precisa falar. É uma necessidade fisiológica. Então você tem que fornecer para ela a LVA, ou seja, as historinhas, que hoje a gente chama de LVA, mas na época que não tinha livro, era história contada. Por quê? Porque é assim, ouvindo, que ela vai adquirir a palavra, para ela circular. Então, qual é o primeiro objeto de circulação social do ser humano? A palavra. É com palavra que eu me comunico. Logo, para eu poder conversar com alguém, dialogar com alguém, conviver com alguém, eu preciso ter a palavra. Então, por que eu tenho que fornecer LVA antes de qualquer coisa? Porque tu precisa dar para ela a palavra. Para ela ter essas palavras e conseguir articular a convivência dela em sociedade. Esse é o primeiro momento socializador da criança. O momento socializador da criança não acontece quando ela vai para a escola, não acontece quando ela sai de casa, acontece dentro de casa. Quando na língua portuguesa, você falante da língua portuguesa, ensina ela o que é mãe e o que é pai, ensina ela a nomear com palavras. Isso é um fator socializador. Então, a criança que não está sendo verbalizada é uma criança que não está sendo socializada. Tem muita criança na escola que não é socializada. Por quê? Porque o que nos socializa como crianças, primitivamente falando, é a palavra. Então, dar a ela vocabulário é a sua principal função com 2, 3, 4 anos de idade. Até 3 anos de idade, gente, o volume de mudança cerebral que está acontecendo com o teu filho, basicamente, tem necessidades fisiológicas de cada uma dessas mudanças. E uma necessidade fisiológica é a fala. A fala é um marco de inserção no mundo. Então, se você não está lendo para o seu filho, não está contando histórias para o seu filho, não está conversando com o seu filho, você não está inserindo o seu filho socialmente falando no mundo. Essa é a preocupação com 3 anos de idade. Palavra. Então, o nosso primeiro contato não é com a gramática, não é com a redação, é com a leitura. Até porque só com a palavra eu consigo ler o mundo. Porque é a palavra que me permite nomear pessoas, coisas, situações, sentimentos. No momento em que eu tô com 2 anos e eu tô recebendo isso, eu avanço 5 anos e eu me torno uma criança de 7. Eu já tenho 5 anos de nomeação de coisas, pessoas, sentimentos, oralmente falando. São 5 anos fazendo nomeação. Agora, com 7, eu estou pronta para aprender formalmente a nomear e a categorizar. Aí entra a gramática formal. Então, é por isso que antes do 7 não tem que ter gramática. Porque antes do 7, ele precisa ter uma preparação oral para que quando o período de categorização chegar, ele consiga recrutar. Deu para entender? Essa aula não é para vocês concordarem, tá, gente? Só lembrete aqui. Às vezes eu tô dando aula, alguém fala assim, eu concordo. Não tem que concordar. Eu não tô dando opinião aqui nessa aula. Essa aula é uma aula técnica, teórica, sobre fatos. Eu tô te explicando como o mundo funciona. Não estou opinando.
Então, se eu não estou opinando, não tem com o que concordar, tá? Vocês só precisam entender. O verbo certo não é concordar, é entender. Lorena, eu estou entendendo o que você está falando. Porque o que está saindo da minha boca não é opinião para concordar ou discordar. A gente fala assim, eu discordo. Eu não estou dando carão, tá? Eu estou explicando algo que é importante, sabe? É importante você, como mãe, alinhar as palavras, porque isso vai ser passado para o teu filho. Sabe por que boa parte das pessoas adultas, elas não... O Brasil tem até uma pesquisa, né, sobre isso. Eles não conseguem diferenciar fato de opinião, porque a gente foi ensinado pela mídia e por tudo, né, que é estímulo, que a gente precisa concordar ou discordar o tempo inteiro. E não é verdade. Na maior parte da nossa vivência social, a gente só precisa entender. A gente às vezes conversa com uma pessoa tentando concordar com ela. Não, você precisa entender o que ela está falando. Antes de concordar, vem o entender. Se eu não entendo, eu não posso concordar. É por isso que você às vezes é de direita e você tenta explicar uma coisa que é óbvia para alguém de esquerda e ele diz, eu não concordo. Porque ele nem entendeu. A gente não está ensinando as crianças a entender o que a gente fala. Uma criança de 5 anos não tem que concordar com a gente. Ela só precisa entender o que a gente fala. Se a gente conseguir entregar uma criança de 10 anos para a sociedade, aprendendo a entender as coisas, quando chegar a idade de concordar ou discordar das coisas, ela vai ter substância. Então, vocês não têm o que concordar comigo. Na maioria das coisas que eu posto, assim, não tenho o que concordar. Eu estou postando verdades. Eu estou postando fatos que são comprovados. Então, tem só que entender. Né? Então, assim, perceba. É dessa maneira descrita que funciona a integração. Deu para entender? A integração nasce assim. Acredito, gente, que essa aula que eu estou dando aqui, ninguém teve na faculdade de pedagogia nem de letras. Acredito. Piamente. E se um professor que está sendo formado para ir para uma sala de aula não sabe disso que eu estou falando, como ele vai ser capaz de integrar gramática, leitura e redação? Minha santa, me diga. Não vai. Por que ele não vai? Porque ele não sabe como nasce a integração. A integração entre essas 3 áreas de conhecimento nasce assim. E eu que sou professora, que vou para uma sala de aula lidar com as crianças, eu preciso ser a principal a saber disso. Por quê? Porque sou eu que na minha profissão estou recebendo dinheiro dos pais, do governo, para integrar. Como que não se ensina isso numa faculdade de pedagogia, gente? Essa aula é uma aula de pós-graduação. Fácil, fácil. Essa aula que eu acabei de dar aqui. Então, veja, é necessário que vocês percebam como isso acontece, em que idade isso acontece, para os filhos de vocês conseguirem fazer no tempo certo a integração dessas 3 áreas, mesmo que a escola não esteja fazendo. Porque eu acredito que vocês são uma geração de mães que não vão esperar pela escola, correto? Vocês estão aqui porque não estão esperando pela escola. Então, se vocês não estão dispostos a esperar pela escola, vocês precisam saber do que a escola não está sabendo fazer. Do que os professores que estão trabalhando lá não estão sabendo fazer. Para fazer em casa, no que a gente chama hoje de after schooling, que seria levar o menino para a escola para o governo não te prender ou não te tirar a guarda dele, mas fora você dá a verdadeira educação que o seu filho deveria estar recebendo. Então, a integração gramatical é a última integração que você faz no tripé. A primeira integração é a leitura em voz alta, seja ela lendo ou só falando, mas tem que ler pro filho ouvir, que ele não escreve ainda, ele não domina os códigos. Depois, você começa a colocar o seu filho para falar sobre o que ele ouviu. Redação oral. E quando ele chega a uma idade de maturação cerebral, depois dos 6 anos de idade, em que ele começa a ler e escrever, porque o cérebro dele está pronto para isso, então você começa os outros estágios, que é o estágio gramatical e o estágio de redação formal.
Lorena, mas eu não estou entendendo isso. É porque você não viu o meu curso de redação, que está lá na plataforma da Black Friday. Lá, a gente tem várias aulas no curso nas quais eu vou mostrando qual é o estágio oral, qual é o estágio formal, o que esperar de uma criança de X idade, a recontação, como é feita, a contação de histórias. É um estágio importantíssimo. Eu não foquei muito na contação, porque eu sou uma pessoa assim, eu sou realista. Então, se eu conseguir colocar vocês para colocarem seus filhos para recontar bem, eu já estou muito satisfeita. Porque pela minha observação empírica, uma criança que reconta bem, ela vai escrever bem. Agora, uma criança que reconta, que conta bem, anos-luz acima. Anos-luz acima. Por quê? Porque ela já cria sem o papel. O problema é, muitas mães me dirão, mas o meu cria. O problema é que você não sistematiza. Você não organiza a criação. E se algo é criado, mas não é organizado, continua sendo caos. Toda criação é caótica. Ouve o que eu vou falar agora, que é importantíssimo. Toda criação é caótica. A forma de criar é caótica. A forma como o ser humano cria é caótica, é desordenada. A criação é um espanto. A criação é um segundo. A criação é uma fração de milésimo de segundo. O cérebro muitas vezes cria, mas não organiza. Há um desajuste entre o que foi criado e o tempo. Então, primeiro você cria, depois você organiza o que foi criado. Então, isso é uma regra que vale para muita coisa na vida, vale para a escrita. A história que o teu filho está escrevendo no papel não nasce na mão, ela nasce na cabeça dele. E qual é a melhor forma de ordenar essa história? É o papel? Não, a melhor forma de ordenar essa história é a boca. A boca fala do que está cheio o coração. Primeiro deixa o coração dar vazão pela boca. Depois que deu vazão pela boca, existe como aperfeiçoar o que saiu da boca para o papel. O papel é o último estágio. O papel é o último estágio, não é o primeiro estágio. O papel é o último momento. O problema é que muitas escolas, muitas mães, quando usam a redação, fazem do papel o momento. Porque elas não conhecem o trâmite, o processo de redação, que está bem estruturado no método que eu propus. Então, esse método, ele estrutura a cabeça do teu filho antes da mão. Se você está aplicando certinho o método, seu filho já está escrevendo bem. Nós estamos em outubro. Você começou em janeiro. Ele já está escrevendo coisa importante, interessante. Como assim? Em 10 meses o meu filho... Sim. Em 10 meses a gente vê um progresso absurdo com crianças de 7 anos. Outro dia eu mostrei para vocês aqui. Lá no perfil do Redação Criativa tem vídeos de texto de crianças de 7 anos, de 8 anos aqui da escola. Crianças que não faziam isso em casa. Crianças que começaram a fazer aqui na escola. Ou seja, crianças cruas. Então, assim, o processo é ordenado, gente. Não tem como dar certo desordenadamente. E como tudo isso que eu tô contando para vocês, gente, é uma coisa que não se dá na faculdade de pedagogia, as professoras saem da faculdade de pedagogia sem saber disso. As professoras de letras saem da faculdade sem saber disso. Como elas poderão ir para uma escola desenvolver um bom trabalho sem saber disso? Então, sim, na minha visão, que é a realidade, o problema começa com a formação do professor. Ele não tem, é negado a ele esse conhecimento. Bom, se ele vai ser quem guia, como um guia que não sabe o percurso vai te guiar bem? Então, a única forma de nós alterarmos o que há na escola é alterarmos a formação dos professores.
alterar a formação dos professores, porque eles vão guiar o processo, eles são os mestres. Um mestre que é cego guiando outro cego vai cair no buraco, abismo, a Bíblia fala. Então, assim, tem muito cego guiando outro cego dentro das salas de aulas. A menina estuda numa escola pública, aí a média para passar no Enem é 500. Aí ela tira 500, ela entra na faculdade de pedagogia, ela passa 4 anos chacoalhando entre um professor e outro, que não fala nada disso que eu tô falando aqui de graça numa rede social. Aí ela pega um canudo dado pelo governo e ela vai para dentro de uma sala de aula pública ou privada sem saber disso. Quando ela chega lá, já existe um sistema, um esquema armado para ensinar receita de bolo, para ensinar manual de instrução, para ensinar a fazer cartaz. Ela nem sabe que esse universo de escrita, de cruzamento, de gramática, ela não sabe que isso existe. Essa informação não se deu na escola, também não se deu na faculdade para ela. E na escola não existe um trabalho que cobre dela saber isso. Então, percebe que nem é culpa da professora? Ah, Lorena, eu vejo que é culpa, porque ela poderia pesquisar, mas vai pesquisar onde? Eu publiquei o meu livro. Meu livro tem vai fazer 1 ano de publicado. Quantas professoras tem esse livro? Isso que eu tô falando aqui para vocês, gente, não existe em nenhum livro, não. Esse método, redação criativa, ele não nasceu de um livro que eu li. Ele nasceu da minha prática na sala de aula, errando e acertando. Errando e acertando durante quase 20 anos. Tentando fugir da receita de bolo, não me conformando com a receita de bolo. Eu comecei a pensar o que eu poderia fazer em reação à receita de bolo. E aí eu fui estudar desenvolvimento infantil, eu fui estudar e me aprofundar em fases da escrita, eu fui tentar entender o cérebro que escreve. Então eu estudei neurociência, um pouco de neurologia, para tentar entender circuito cerebral, para tentar entender a fala, a escrita, ouvido. Fui estudar um pouco de fono para entender a fala. Isso tem mais de 20 anos. Até que chegou um dia em que eu disse, opa, não é assim. Dentro de uma sala de aula com uma criança de 7, de 8, eu comecei a olhar para essa criança de 7, 8, como ela era bloqueada para a escrita no papel. E eu comecei a fazer oralmente coisas com essa criança. E percebi, opa, com a boca ela consegue, com o papel ela não consegue. Logo, existem estágios que tem que passar pela boca antes de chegar ao papel. Tudo isso, gente, foi experiência empírica, foi sala de aula, o chão da sala de aula me trouxe a esse livro. Esse livro não foi encomendado, não nasceu porque eu precisava vender. Ele nasceu de uma prática que mais de 20 anos eu fiz todos os dias na minha sala de aula, com crianças de todas as idades. E resolvi escrever para disponibilizar isso para a tua família. Porque a professora da escola do teu filho não sabe que isso existe, que isso é real, que isso afeta a capacidade criativa e de comunicação do teu filho. E isso agora está disponível para você, vitalício, ou seja, para sempre acessível. Então, às vezes eu acho que vocês não entenderam o que vocês têm à disposição. O que vocês têm hoje à disposição, Universidade Federal nenhuma no Brasil tem. As pessoas que estão fazendo pedagogia pagando R$500, R$400 numa mensalidade de uma faculdade Unisquina, não tem. Isso está disponível de forma vitalícia na minha plataforma dentro da Hotmart. É simples. E detalhe, o saber que só uma professora que passa no Enem, que vai para uma faculdade tem, hoje você que é mãe, que está aí dentro de casa fazendo a comida e me ouvindo, você tem também. Igualei o acesso. Eu não sei se deu para entender agora. Daqui talvez a 100 anos no Brasil, se nada der errado, vai haver um grupo de mães que vão ouvir falar de uma senhora que nos anos 20 do século passado escreveu um livro. Esse livro foi publicado de forma independente. Não tem. A gente vai tentar achar em sebo. Tipo a gente faz hoje com o pessoal que já morreu. Isso vai acontecer com o meu livro.
que hoje tu tem na tua estante, que hoje você tem acesso, não só ao livro, mas a autora do livro, para te explicar esmiuçado como foi que ela chegou à conclusão do que está no livro. Eu igualei o acesso de vocês. Hoje não precisa fazer pedagogia, gente, para saber ensinar alguém. O movimento que eu estou fazendo nessa rede social, nas casas, no Brasil, fora do Brasil, é um movimento geracional, é um movimento de resgate de algo que estava trancado dentro das portas de faculdades. E é isso que eles odeiam sobre o homeschooling, é isso que eles odeiam sobre vendedor de curso, é isso que eles odeiam sobre professores autônomos e liberais. Porque a gente está quebrando a barreira do canudo. Tem mãe sabendo fazer isso aqui melhor do que quem tem o canudo. Graças à venda dos cursos que eu faço aqui na internet. Então, às vezes você fala, fulano tá vendendo curso, graças a Deus que tem curso para ser vendido. Imagina se não tivesse, se tivesse o dinheiro, mas não tinha o curso, não tivesse o curso. E graças a Deus hoje vocês têm uma pluralidade de cursos, não é um curso. Vocês têm um curso de morfologia no qual o Antônio explica o que é um substantivo. Por que ele é substantivo? Por que o artigo antes, o substantivo depois? E aí eu fico recebendo mensagem sobre cabelo maluco, sabe? Aí não tem como uma colérica não surgir dentro de mim. Porque vocês estão, gente, num restaurante 5 estrelas Michelin e vocês estão querendo comer PF. Estão querendo comer, come em pé. A gente não deveria estar discutindo cabelo maluco. A gente deveria estar discutindo isso que eu tô falando aqui. Porque é isso que vai transformar a tua casa, é isso que vai transformar o teu filho. É ele entender que existem 5 anos aí de janela para ele te contar histórias. Não subestime contação de histórias. Não subestime contação de histórias. Gente, vou falar uma coisa para vocês. 90% do meu dia com a Alice, eu gasto contando história. A Alice vai ser muito grande intelectualmente. Mas é óbvio. Não, não é óbvio. Não é genético. Não é genético. 90% do meu dia, do dia de Antônio, é basicamente conversar sobre o lobo tá no mato. Será o que ele está fazendo? Acho que ele já almoçou. 90% do nosso dia com a nossa filha. Porque nós sabemos o que isso é para o cérebro infantil. Porque nós sabemos a importância de criar uma criança criativa. Não é meu papel saber o que a Alice vai ser quando crescer. O meu papel é formar a Alice para que ela cresça sendo o que ela puder de melhor. Então, é isso que o teu filho precisa, que você entenda que não é seu papel direcionar ele para fazer medicina. Não é seu papel direcionar ele para fazer direito. Não, meu filho quer ser médico, ele não vai falar. Não, ele não vai ser um médico que dá conferência. Ele não vai vender curso na internet, ele não vai vender consulta. Porque esse é o mundo dos médicos, viu? O médico hoje que não sabe falar, ele tá perdido. Ou ele já tem uma cartela de clientes absurda, ou ele tá ganhando igual o mediano. Por quê? Porque quem está se destacando no mundo conectado de hoje é quem vende. E quem vende fala. Quem vende dá palestra. Quem vende dá aula gratuita. Quem vende encanta pacientes. Não basta saber abrir a cabeça mais. Esse mundo já acabou, gente. Esse mundo em que o médico era só parafusador, era só abridor de cabeça, esse mundo acabou. Os grandes hoje de cada área são pessoas que se comunicam. A comunicação é a maior moeda educacional do próximo século. Do próximo século. E como que a gente vai formar essas pessoas? Porque a escola não está formando. O teu filho passa o ano inteiro numa escola e ele não apresenta um trabalho. E quando apresenta, é tolice. Eles não estão treinando a memória do teu filho. Qual é o palestrante sem memória que você conhece, que se deu bem na vida? Eles não estão treinando o vocabulário do seu filho. Qual é o palestrante que encanta uma plateia de 5.000 pessoas sem um vocabulário bom? Então, o que você acha que seu filho vai ser fazendo medicina? O que você acha daqui a 30 anos que ele vai ser sem saber falar direito, sem saber se expressar direito? Você acha que ele vai ser o quê?
Acorda, porque o Estado não vai empregar todo mundo. Nem todo mundo vai ser funcionário público. E mesmo que seja, o funcionário público hoje pode dizer que está bem? Está criando bem? Está vivendo bem? Então preste atenção. Você tem hoje a faca e o queijo na mão para dar ao seu filho uma habilidade preciosa que não vai ser aprendida na faculdade, na época da faculdade. Pelo contrário, a época da faculdade pode, inclusive, desestimulá-lo. Então, redação criativa, ele nasce com 7 anos ali, 7 para 8. Por isso que, às vezes, a mãe, quando comprou em janeiro, ela falou assim, nossa, mas meu filho ainda tem 4, eu tenho aí 3 anos. Não, você não tem 3 anos. Se o teu filho tem 4, daqui a 3 anos ele tem que ter muito bem trabalhada a habilidade de criação. Porque na hora que ele começar a escrever besteira no papel, vai te desestimular. Você vai dizer, nossa, ele não cria nada. Porque o papel não é o primeiro processo de criação. O papel é o último processo de criação. Você está querendo começar pelo último processo. Vai demorar mais, vai doer mais e a chance de tu desistir é 100% maior. Por quê? Porque você não fez uma base. Tu acha mesmo que a minha filha vai me dar trabalho para escrever história no papel? Ah, não vai, porque ela é tua filha. Não, porque ela fala o dia inteiro. Porque ela cria história o dia inteiro. Ela não vai ter um pingo de dificuldade de fazer isso escrevendo. Porque ela já faz com a boca. É natural desde 2 anos com a boca. Quando ela tiver 7, com a mão vai ser fácil. Ó, meu filho de 9 anos está criando poema. Você sabe com que idade Machado de Assis escreveu o primeiro texto? 11 anos de idade. A maioria dos autores, gente, escreveu na casa dos 18 aos 28. Que é o que seria a geração de hoje, que não sabe nem se expressar pelo WhatsApp. Você sabe com quantos anos Fitzgerald escreveu seus melhores textos? Ele estava na casa dos 20 e tanto, 30. Então, assim, porque ele é muito novo. Querido, numa sociedade saudável, pessoas de 14 anos escrevem livros. Numa sociedade saudável, pessoas de 14 anos já são adultas no que fazem. Maduras no que fazem. Porque essas habilidades, elas não são da idade adulta. Essas habilidades são da infância. Então, entenda isso. Entenda em amor, eu tô te falando. Entenda isso. Entenda a janela que você tem aí de oportunidade. Tanto para o seu filho aprender, quanto para você poder saber o que fazer com ele. Não depender, gente. A escola passou uma semana falando pro teu filho ir fantasiado de maluco. Não espera da escola moderna nem bom dia. Porque não vai vir. Só vai piorar. Eu venho falando isso aqui na rede social há 10 anos. Só piora. Não é porque eu estou dizendo que piora. É porque está planejado para piorar. É porque nos séculos passados piorou. Eu estou vendo a linha do tempo. Lorena, meu filho tem 15 anos. Percebe que o teu filho já é um adulto? Biologicamente falando, ele já faz um filho, certo? Ele é um adulto. Tu tem 0 minuto de tempo para perder. Você deveria, Samantha, ter sido a primeira compradora desse curso. Ah, mas será que dá tempo? Bom, você só vai saber fazendo. Sem fazer, ele não vai ter. Ele vai ficar como tá. Tá tranquilo? Não. Então eu vou fazer. Se demorar 3 anos, se eu conseguir entregar ele com 20 anos, assim, melhor, não é lucro? Não é lucro? Gente, eu vou publicar aqui nos próximos dias, dia 18, aqui vai ter o lançamento de um livro de uma criança de 9 anos na minha escola. E tem um menino de 13 anos que a gente está revisando o material dele, porque é um material denso, de um livro que ele vai publicar também. A gente vai pôr para vender na Amazon esses livros desses meninos. E não são meninos que estão desde 2 anos, são meninos que começaram ali com 7, 8 anos. Esse mais velho começou a ser meu aluno ali por volta dos 10 anos de idade. Criança é plástica.
que é isso? O cérebro dela se adapta tão rápido a mudanças e a novos padrões que você se assusta. Então, você tem uma criança de 7, uma criança de 11, é agora, você já perdeu 11 anos. Não tem que ficar pensando, você não tem mais tempo para pensar. Ele está crescendo, ele vai crescer do mesmo jeito, se você fizer ou não. A diferença é o que ele vai ser. Entendeu? Então, gente, a integração, vocês entenderam como acontece a integração? A integração é na infância. Mas depois que passa esse momento de infância, é possível integrar. Só que você não tem mais tempo. Você não tem mais 5 anos de janela, você não tem mais 6 anos de janela, você não tem mais um dia para perder. Tem que organizar o cronograma dele e correr com esse cronograma sem falhar um dia. A disciplina de quem tem um filho maior tem que ser maior, porque o tempo perdido é maior, percebe? Tempo é importante quando a gente fala de educação. A própria ciência já tem provado que existem idades mais propícias para algumas coisas do que outras, porque a gente está receptivo, nosso cérebro está receptivo para algumas coisas naquela idade. Então, vocês precisam entender que tempo é um fator importante quando a gente educa. Não dá para perder um ano. Ó, o pessoal que ficou de janeiro, que não entrou no curso de redação, esperando para ele em março, perdeu um ano. Um ano letivo se passou. Por quê? Porque ficou acreditando que tinha tempo a perder com o filho de 5 anos, com o filho de 6 anos. Deu para entender? Então, eu não estou tocando terror. Nós já vendemos bastante, tá? Graças a Deus, são centenas de alunas que estão já na nossa plataforma. Mas falta você. Falta você entender a importância de ter um suporte, uma plataforma que é um suporte numa área que é muito deficitária na sociedade, que é a área de língua portuguesa, redação e literatura. É deficitário. Então, o que a gente trouxe nessa plataforma, né? Quando a gente entra na plataforma, a gente tem o curso de gramática, que é o Morfologia Fácil. O que é o Morfologia Fácil? É um curso no qual o Antônio explica e propõe exercícios para você fixar a morfologia, as classes gramaticais. Se você não saber classe gramatical é igual não saber tabuada na matemática, você não avança. Você pode até avançar, mas você vai ficar sempre para trás, porque tem uma deficiência de base. Então, Morfologia Fácil é um curso em que ele pega toda a morfologia, todas as classes gramaticais. Aquelas aulas de verbo, gente, aquilo ali tem muita gente que não viu aquilo na vida. Então, assim, esse curso vem, é um teórico prático, ele tem exercícios para você aplicar para criança. Às vezes você não tem da escola. Na apostila do seu filho não tem um exercício de gramática que preste. Ele não está fazendo, ele não está exercitando gramática ali. Você pode pegar os exercícios da Morfologia Fácil. Ah, mas meu filho tem 15 anos. Revisa. Ele não viu bem morfologia. Ele estava numa escola construtivista. Eu já expliquei, a escola construtivista não sistematiza, como eu falei aqui. Não é essa a premissa da escola, não é essa a premissa das apostilas. Então, a chance de você revisar com um menino de 12 anos o conteúdo do Morfologia Fácil, ele já está em sintaxe, ele não saber morfologia, é altíssima. Você está perdendo aí uma janela para revisão, se você tem um filho maior. Se tem um filho pequeno, você está no melhor cenário, tá? Se sintam, assim, abençoadas por Deus de vocês terem acesso, gente, a conhecimento quando o menino é pequeno, que erra pouco ou não erra com ele. É uma criança que, assim, vai ter uma educação de primor. Então, você acha Morfologia Fácil. Fora isso, você tem o meu curso de redação. Inclusive, senhoras, vocês já mandaram o endereço com CEP para o meu suporte? No dia 24 desse mês, daqui a 2 semanas, eu vou enviar os livros físicos para casa de vocês. Esse livro físico vai para o endereço que você deu para o meu suporte. Então, se o suporte ainda não chegou a você, vá até ele. Dê o seu endereço com CEP. Eles estão trabalhando dia e noite, anotando endereço e CEP de cada aluna que comprou a plataforma. Esse livro vai chegar para você. No CEP, endereço que você cadastrou. Se puder botar um ponto de referência, melhor. Se puder explicar direitinho como é que chega a tua casa, melhor. Faz essa mensagem e coloca no WhatsApp para o meu suporte. Lorena, quais são os números do teu suporte? Tem um destaque aqui no meu perfil chamado suporte. Aqueles 2 números. Você envia para aqueles 2 números. No dia 24, esse livro vai ser enviado de São Luís do Maranhão para tua casa. E eu só vou enviar
os nomes e os endereços que estão corretamente cadastrados com o CEP no meu suporte. Eles vão demorar uns 10 a 15 dias, mais ou menos, para chegar à tua casa. Ou seja, você vai passar novembro já com esse livro em mãos. Você já dá para começar. Ah, mas eu quero começar só em janeiro. Você já vai ter um programa para planejar. Já dá para planejar a tua rotina de segunda, terça, quarta, quinta. Já dá para você organizar janeiro, começar as aulas. Fora o curso de redação, fora o Morfologia Fácil de Antônio, você vai receber todas as minhas bibliotecas clássicas, né? Nós temos 4 bibliotecas clássicas. Os 12 clássicos que todos precisam ler, mitologia grega, contos de fadas e poesia. Poesia é a minha biblioteca clássica que Antônio capitaneou, porque ele trabalhou os 7 grandes autores de poemas para crianças. Então, você tem 4 cursos de literatura. Todos eles sobre os principais clássicos da literatura mundial. Fora isso, dentro da minha plataforma, você tem acesso a todos os materiais extras, que são mais de 60 aulas avulsas, tipo essa que eu te dei aqui hoje. Essa aula na qual eu explico qual é a integração, como é que isso acontece, em que idade, quando é que começa. Isso aqui é uma aula que a faculdade de pedagogia não tem, que a professora que está ensinando o teu filho não teve, que a escola do teu filho nem sabe que existe. Você teve essa aula de graça aqui, 10 horas da manhã de uma sexta-feira, na internet. Aulas como essas estão dentro da minha plataforma, sobre o que ensinar em cada idade, aulas sobre vários livros, tipo O Pequeno Príncipe, né? Por que você não deve ler O Pequeno Príncipe? O que está de errado lá? Então, gente, são aulas avulsas, são 60 aulas ali avulsas. Aí você tem material didático, 5 caligrafias literárias, lindas, ilustradas, para o teu filho melhorar a letra, folha de cópia, folha de ditado, para você fazer ditado. Aí você tem aulas sobre vacina, aulas sobre cognição e nutrição, aulas sobre os clássicos e a Bíblia, aulas sobre o que o adolescente tem que ler, aulas sobre literatura brasileira com Antônio. Você tem tanta coisa para consumir, para aprender, para poder trazer para tua casa, você nem precisa da escola. Você tem noção do que é você não precisar mais da escola do teu filho para redação? Tanto faz se a escola estiver fazendo ou não. Eu não estou preocupada. Meu filho está lendo, está escrevendo. Então, gente, vocês estão vendo aí todo mundo que comprou falando, ó, é muito boa. Vale a pena. 12 parcelas de R$309 para você ter para sempre isso. Ou seja, você vai pagar R$300 por mês durante 12 meses. E depois você não paga nunca mais nada. E no momento que você precisa, você tem lá a plataforma, bota seu e-mail, senha, entra, tira dúvida, puxa material, puxa aula. Sem contar que essas aulas depois seus filhos vão assistir só, né? Você nem vai precisar você ver a aula se não quiser. O menino vai lá, minha filha, ó, tá aqui, ó, essa aula aqui, assiste. Precisam ter isso para quando eles forem adolescentes, eles poderem acessar. Tem o Clube Cultural, que é um curso com 14 módulos, nos quais eu explico para vocês a origem dessa pauta de aborto, a origem do movimento gay, a origem do movimento negro, a origem da Agenda 2030 da ONU, a origem de tanta coisa desgraçada que está acontecendo no mundo. Teu adolescente vai se deparar com isso, na pior das hipóteses, numa faculdade. Ele tem que ter base, ele tem que ter livro para ler. Eu te forneço uma bibliografia de cada tema, uma filmografia de cada tema, são 14 temas. Então, se não fosse bom, o povo que tá aí não tava falando que é ruim. Tava criticando. Vocês já viram o pessoal que vende curso e o curso é ruim? Como nos comentários todo mundo fica falando? Pois é, aqui você não tem ninguém falando, essa aula ainda não aprendi nada, não tem nada de interessante. Todo mundo que vem diz, olha, vale a pena, eu aprendi várias coisas, ajudou muito, mudou aqui a minha casa, a forma como a gente estuda, a forma como a gente está aprendendo. Então, é isso. Se você quer, digita eu quero. E entra hoje na plataforma. Digita aí nos comentários, eu quero. Entra hoje na plataforma, faz o seu, né, dever de casa de se organizar. Tem uma live que eu fiz domingo, eu deixei salva para mostrar para vocês um caminho com o filho mais novo, com o filho mais velho. O que você começa estudando, o que você começa lendo, o que pode ser bom você intercalar.
Essa live tá salva no meu perfil. Você pode, terminando essa agora, acessar essa live e ver. Foi domingo, eu deixei salvo. Então, se você quer isso para sua família, você quer essa transformação para sua família, quer ter uma plataforma que vai te poupar estresse de ter que ir na escola reclamar de coisas que a escola não vai mudar porque você quer. Digita eu quero. Acesse a plataforma. A gente vai te enviar um link. Compra o curso. É vitalício. Você não vai precisar pagar renovação. Você não vai precisar renovar. Você não vai precisar nada. Vai ficar lá para você. Seu e-mail e senha. Você entra a hora que você quiser. Se quiser passar o dia lá assistindo aula, vai passar o dia lá assistindo aula. Tá? Na hora que você receber o meu livro em casa, faça o favor de ler o livro. Não só de ir lá nas propostas. Não, lê o livro. É um livro de 190, não, 200. No total de teoria, fora as propostas, são mais de 150 propostas de redação que escola nenhuma no Brasil tem. Só a Alfa 2, tá? Você tem 61 páginas com toda a teoria explicada. Essa teoria tá explicada em gráfico, essa teoria tá explicada, tá desenhada, gente, aqui. Mais desenhado do que isso eu não consegui. Entendeu? Quando a minha filha assiste a aula comigo, assim que termina, ela fica te imitando. Vocês me imitam, é? Sou aluna desde 2023, agora Black Friday, impossível perder uma universidade. Gente, vitalício, eu vou dizer pra vocês, eu nunca faço vitalício, porque obviamente eu ganho dinheiro renovando. Mas eu fiz vitalício porque é uma Black Friday, foi a primeira vez que eu fiz. Foi um risco, né? Que eu falei, pode ser que ninguém compre, sei lá, vitalício. As pessoas podem achar até que é golpe, porque assim, eu não faço, né? De repente eu fiz vitalício e eu vi que a galera entrou em massa. Falei, meu Deus, muitas de vocês, acho que a maioria de vocês, né? Então você já tem isso vitaliciamente. Não tem que se preocupar com mais de nada, agora é só estudar. É só botar o menino no trilho. Então digita eu quero, a gente vai te enviar um link por direct, você vai entrar, vai se tornar minha aluna, aluna de Antônio, vai consumir os cursos. Coloca o teu filho para fazer MBC Poesia com ele. Antônio é um professor muito didático. As atividades que ele propõe são de alto nível, assim, você não encontra isso em apostila da Somos, entendeu? Você não encontra. Questões bem elaboradas, questões pertinentes, questões que fazem o menino quebrar a cabeça para responder, tá? Então digita eu quero, se torna aluna da gente e eu tenho certeza de que tudo isso que eu falei aqui hoje você vai remoer, você vai ruminar e você vai perceber onde você pode alterar o curso do que você está fazendo com a sua criança. Tá bom, gente? Então é isso. Tô indo lá. Boa sexta-feira. Vou tentar salvar essa live na plataforma para vocês talvez assistirem depois. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar para mais pessoas acessarem, terem esse conhecimento também. Tá bom? Beijo. Fiquem com Deus.